Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de interpretação de textos para concursos e vestibulares. Eu sou o professor José Ferrari Neto e na aula de hoje nós vamos cuidar do assunto tipos de discurso. Os tipos de discurso dizem respeito às maneiras que o autor tem para reproduzir a fala de alguém, um personagem, um entrevistado, uma pessoa. Existem 3 maneiras básicas pelas quais isso pode ser feito e esse tópico constitui o assunto tipos de discurso. O que as bancas têm feito é pedir para que o concursando reconheça qual tipo de discurso está sendo usado, bem como transforme um no outro, certo? São os 2 principais tópicos relativos a esse assunto. Então, olho vivo no slide, vamos aprender agora a resolver esse tipo de questão. Os tipos de discurso referem-se à forma como se reproduzem as manifestações da fala de alguém. Os tipos de discurso correspondem às opções do narrador para registrar essa manifestação. Existem, portanto, 3 formas de se registrar a fala de um personagem ou de uma pessoa: o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Vamos ver as características de cada um deles. No chamado discurso direto, há a reprodução fiel do falar-pensar da personagem. Esse recurso cria um efeito de realidade, também conhecido como verossimilhança. E nele, geralmente, há o emprego de uma pontuação específica, 2 pontos, aspas, travessão e verbos de elocução, dizer, pensar, falar, perguntar, etc. No discurso direto, pega-se a fala do personagem, da maneira como ele a pronunciou e se registra isso em forma de palavras. Para marcar que você está fazendo uma referência direta a essa fala, usam-se os sinais de pontuação específicos. Os 2 pontos, encerrando a fala do narrador, o travessão, iniciando a fala do personagem. Ou ainda, usam-se as aspas em todo o trecho que reproduz a fala de alguém. E já que estamos falando de fala, é preciso sempre dizer que nos discursos há a presença dos chamados verbos de elocução, também chamados de verbos dicende, que são os verbos que indicam atos de fala. Falar, dizer, perguntar, indagar, questionar, todos esses verbos indicam atos de fala e, portanto, têm de estar presentes em um discurso. Aqui no slide, nós temos um exemplo do discurso direto. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos: amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Reparem que eu tenho a presença dos 2 pontos finalizando a fala do narrador, o travessão iniciando a fala do personagem. Toda essa fala aqui é a reprodução fiel do que foi dito. E há a presença do verbo de elocução aqui, indicando um ato de fala. Tudo isso, então, são características do discurso direto. Já no discurso indireto, há a reprodução não fiel da fala do personagem, ou seja, há uma interferência, uma mediação do narrador na fala da personagem. Esse recurso cria um efeito de afastamento, de parcialidade, e é marcado gramaticalmente pelo emprego de oração subordinada e uma conjunção específica para isso. Podemos ver isso no exemplo. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que, no dia seguinte, eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. Repare, então, de novo a presença dos verbos de elocução, de uma conjunção subordinativa, que vai fazer com que todo o discurso seja uma oração subordinada do verbo de elocução presente na sentença principal, e, principalmente, a mudança nos tempos verbais quando a gente passa do discurso direto para o indireto. Então, aqui nós temos, portanto, a reprodução do chamado discurso indireto. Uma das coisas mais cobradas com relação a discursos, tanto quanto saber identificar se se trata de um discurso direto ou de um discurso indireto, que foi o que acabamos de ver, é saber transformar um discurso no outro.
ou seja, passar do discurso direto para o discurso indireto e vice-versa. É uma operação relativamente simples. Basta para isso apenas prestar atenção em algumas particularidades desses dois tipos de discurso. A tabelinha que está no slide vai ajudar vocês durante esse processo. Vamos a ela. Vejam que no discurso direto, com relação a pronomes, nós temos a presença dos pronomes de segunda pessoa no direto e de terceira pessoa no indireto. O futuro do presente é um tempo do discurso direto, ao passo que o futuro do pretérito é um tempo do discurso indireto. Os marcadores temporais também mudam de um discurso para o outro, bem como os marcadores espaciais, que no discurso direto sempre se referem à proximidade com o narrador e no discurso indireto à proximidade com o personagem. No discurso direto, há o predomínio da primeira pessoa, ao passo que no indireto predomina a terceira pessoa. Nas orações de discurso direto, normalmente a fala fica num período próprio, e no indireto há a presença de uma subordinada. Portanto, basta observar a equivalência entre essas formas para poder fazer a transformação correta dos discursos. Existe um terceiro tipo de discurso, bem menos cobrado em exames e concursos de um modo geral, que é o discurso indireto livre. Esse tipo de discurso é típico da linguagem literária e tem aplicações muito específicas de acordo com o estilo de cada autor. Machado de Assis e Graciliano Ramos foram mestres no uso do discurso indireto livre. Mas a presença deles em provas de concurso é bem reduzida. Então, a nossa dica é para que vocês se concentrem no direto e no indireto. Mas vamos ver um pouquinho do indireto livre. O discurso indireto livre ocorre quando as vozes do narrador e personagem se confundem. Esse recurso, geralmente, apresenta conflito interno, dúvidas existenciais e insegurança. Nesse exemplo de Graciliano Ramos, nós vamos poder ver a presença do discurso indireto livre. E nele vamos poder apontar as seguintes marcas: o emprego da terceira pessoa, generalizando um conflito da personagem, tempos no pretérito imperfeito ou futuro do pretérito, e pontuação marcando dúvidas e conflitos, como exclamações e interrogações. Eis o exemplo do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo pedir. Isso lá era jeito de tratar empregado? Todo esse trecho final é um discurso indireto livre. Repare que não se dá para determinar se é narrador ou personagem que falam. Essa é a marca principal do indireto livre. Alguns autores dizem que o indireto livre reproduz o pensamento das personagens, o que também é verdade. Então, essa forma é bem literária, bem artística e constitui num tipo de discurso bastante específico. E assim a gente encerra a videoaula de hoje. O assunto foi discurso direto, indireto e indireto livre. Vimos lá as maneiras de reconhecer, essas maneiras de se reproduzir a fala dos personagens, bem como de transformar uma com a outra. A nossa sugestão agora é que vocês acompanhem as questões comentadas sobre esse tópico que nós vamos postar aqui no canal e ver como esse tipo de questão é cobrado e como ela pode ser abordada nas principais bancas de concurso Brasil afora. Isso vai ajudar a fixar os seus conteúdos e aprender mais sobre essa matéria. Se você gostou da videoaula, não deixe de deixar a sua curtida, a sua compartilhada. Isso vai ser importante para que a gente possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho.
Nós esperamos também que vocês acompanhem as novidades que nós vamos postar aqui no nosso canal. A nossa ideia é que todas as informações relativas à língua portuguesa para concursos estejam disponibilizadas aqui para ajudar você concursando. A gente espera também que você apareça para assistir às nossas próximas videoaulas. A gente encerra aqui o curso de interpretação de textos, mas outros virão, como o de redação, o de português. E a gente espera que vocês curtam todos eles. Então, eu espero vocês. Até lá, um abração.